Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é para falar sobre remuneração das carreiras jurídicas. Se você está pensando em estudar para uma carreira jurídica, ou se você exerce advocacia privada e está insatisfeito e está querendo estudar para concurso público, mas não sabe direito qual é a remuneração das carreiras jurídicas, esse vídeo é para você. Para tirar as suas dúvidas, nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre como funciona a remuneração dos cargos públicos na área jurídica, a diferença entre o regime de remuneração e o regime de subsídio, os salários iniciais das principais carreiras jurídicas e as vantagens e benefícios mais comuns das carreiras jurídicas. Então vamos lá. Para começar, vamos diferenciar regime de remuneração de regime de subsídio. As carreiras jurídicas normalmente vão ser remuneradas ou por um ou por outro regime. E aí vamos entender a diferença entre um e outro. No regime de remuneração, como acontece muito com os cargos de analista de tribunais, o servidor recebe um salário fixo, mais uma parcela que pode ser complementada ou outras parcelas, que podem ser complementadas como vantagens, gratificações adicionais por tempo de serviço e outros benefícios. Então, é um salário fixo mais vantagens, mais outras parcelas. Já no regime de subsídio, que é comum nos cargos mais altos, como juiz, promotor, defensor público e por aí vai, delegado e por aí vai, o servidor recebe um salário fixo mensal e ele é uma parcela única. Ou seja, esse valor fixo mensal já engloba todas as possíveis vantagens do exercício daquele cargo. Então, em regra, não há adicionais no regime de subsídio. A gente vai ver que tem algumas exceções que o STF permite, mas como regra, não há adicionais. Então, esse valor do subsídio é pré-estabelecido pela lei e normalmente ele é um pouco mais alto do que os valores recebidos por aqueles servidores que recebem pelo regime de remuneração. Então, botei aqui uma tabelinha comparativa para vocês com as principais diferenças entre os regimes de remuneração. Então, vamos lá passar por ela. No regime de remuneração, o salário é fixo, mais benefícios adicionais, como já falamos. No regime de subsídio, o salário é fixo, em parcela única, sem adicionais ou gratificações como regra. Por exemplo, regime de remuneração, analistas de tribunais, técnicos administrativos. No regime de subsídio, nós temos como exemplos juiz, procurador, promotor de justiça. Vantagens e benefícios. No regime de remuneração, o servidor pode receber auxílios, gratificações e adicionais, como transporte, alimentação, etc. No regime de subsídio, o valor do subsídio, como regra, já engloba todas as vantagens e benefícios. Mas o STF admite o recebimento de algumas gratificações e auxílios, como o auxílio alimentação, como a gratificação pelo exercício de cargo em comissão e de função de confiança e tudo mais. Não se admite, por exemplo, no regime de subsídio, o adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço é típico do regime de remuneração. E considerando a flexibilidade da remuneração, o regime de remuneração ele é mais flexível porque ele pode variar com a inclusão de vantagens e benefícios extras. Já o regime de subsídio ele é um pouco mais rígido porque ele tem um valor fixo sem muitas variações mensais. E com relação à frequência do aumento salarial, no regime de remuneração, normalmente a gente tem um quadro de carreira que pode incluir promoções ou progressões com base no tempo de serviço ou de desempenho. No regime de subsídio, normalmente não tem progressão. O que a gente vê normalmente é a subida por meio de promoção e normalmente são carreiras mais curtas, às vezes com 3 níveis ali no máximo. Bom, então agora vamos falar, já falamos aqui do regime de subsídio, vamos falar agora dos salários iniciais dessas carreiras, que é o que interessa aqui para nós, Bom, os valores podem variar de acordo com o órgão que a pessoa está prestando concurso, de acordo com a localidade no país. Mas, em média, eu vou trazer aqui para vocês os seguintes salários iniciais das principais carreiras jurídicas. Começando por analista de tribunais. Analista de tribunais, eu peguei aqui para vocês de exemplo o analista judiciário da União, porque é uma carreira federal, então todos os estados do país vão ter tribunais, Os tribunais federais todos, TRFs, TRTs, TREs, enfim. Está no valor de R$ 14.852,66 iniciais. Lembrando que é um regime de remuneração, então tem carreira, esse valor vai aumentando à medida que o servidor vai progredindo na carreira. Pegando aqui procurador. Procurador também é um salário que vai depender muito a depender da procuradoria, porque nós temos várias PGEs,
várias PGMs, né, ao longo aí dos estados e municípios brasileiros. Temos também a própria AGU, que integra a advocacia pública, temos as procuradorias legislativas, mas coloquei aí para vocês uma média de 25 a 30 mil reais iniciais. Peguei aqui duas notícias para vocês, ó, PGE Paraná, salário inicial de 32 mil mais benefícios, PGE Goiás, 39 mil, né, foi um salário excelente, concurso da PGE Goiás, e a AGU, que está agora com subsídio a partir de 2026 na classe especial de R$ 35.423,96 e na segunda categoria, que é a primeira, né, segunda classe, a primeira que o advogado da União, PFN e PGF e procurador do Bacen entram, R$ 27.264,30 em 2026. Juiz está girando aí inicial em torno de 35.845,21. Varia também conforme for o tribunal, de um estado para outro. Eu peguei aqui a carreira de juiz federal, que dá também uma noção, e está na faixa de 35.845 iniciais, que é o cargo de juiz federal substituto. Você vê aqui que o TRF da terceira região, já com o edital publicado em 2024, com prova em 2025, trouxe o salário inicial de 35.845,21. Alguns outros aqui, peguei de exemplo para vocês também, juiz substituto do Espírito Santo, valores de 2019, ou seja, já estão muito mais atualizados que isso. 33.830 para substituto, para titular 35.710, para desembargador 37.589. Promotor de justiça está normalmente muito próximo ali a juiz, quando não equivalente. Tá na faixa também dos 30 mil reais. Peguei alguns aqui. Sergipe, 30 mil. Pernambuco, 30 mil. Goiás, 28. Santa Catarina, 28. Amazonas, 32. Procurador da República, que é um que está quentíssimo, porque está com a página do concurso sendo atualizada neste momento. O salário bem atualizado. Vai sair o edital do concurso do MPF com o subsídio de R$ 39.753,22. Então, excelente o subsídio aí de procurador da República. Defensor público também vai variar muito de estado para estado, tem a DPU também, mais uma média aí de R$ 25 mil reais. E delegado também varia de estado para estado, mas peguei para vocês o subsídio atualizado dos delegados federais, que teve reajuste recentemente, estamos prestes a ter o concurso da PF. Delegado está em R$ 26.800 inicial em maio de 2025. Podendo chegar, né, gente, em maio de 2026, na classe especial, a 41.350. É um subsídio bem atrativo. Lembrando que todos esses valores aqui que eu trouxe para vocês podem ser ainda mais altos, porque muitas dessas carreiras jurídicas, elas já entram ou praticamente no teto, ou pouco tempo depois alcançam o teto constitucional. E o teto hoje está em 46.366,19. Então, muitas carreiras hoje, ainda que iniciam um pouquinho mais baixo, já estão ganhando isso após alguns anos aí de exercício. Quais os benefícios que nós temos, além da remuneração, que já é por si só muito interessante? Nós temos uma série de benefícios adicionais que vão fazer com que essas carreiras sejam ainda mais atraentes. Vou destacar aqui alguns principais para vocês. Gratificações por exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Lembrando que o STF falou que o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pode ter o pagamento do adicional dessa gratificação, mas não pode exceder o teto. Então tem que estar dentro do limite do teto, somando com o subsídio, né? Auxílio alimentação e auxílio transporte, que normalmente todas essas carreiras têm. Plano de saúde ou auxílio saúde, ou às vezes até as duas coisas também, que todas essas carreiras têm. Auxílio creche para quem tem filhos pequenos. E aí, benefícios que já são mais comuns, né, que é 13º salário, férias acrescidas do texto constitucional, lembrando que algumas dessas carreiras jurídicas possuem 60 dias de férias. Então a gente está falando de juiz, a gente está falando de promotor de justiça e procurador da República, e até mesmo algumas procuradorias possuem 60 dias de férias. Licença prêmio e férias prêmio, que algumas carreiras jurídicas têm também, e as diárias de viagem, que são verbas indenizatórias e acabam compondo aí também a remuneração do agente público. E além dessas remunerações atrativas, desses benefícios adicionais, a gente tem que falar de qualidade de vida, né? Nos cargos públicos, você tem a oportunidade de ter uma boa remuneração mensal, um salário fixo previsível, o que é importantíssimo na sociedade em que a gente vive. Isso automaticamente vai trazer mais tranquilidade, menos pressão financeira.
Por exemplo, nos cargos que permitem a advocacia privada, como é o caso das procuradorias, né? A maioria das procuradorias permite a advocacia privada. Se você quiser, você pode exercer a sua advocacia privada sem aquela pressão de incerteza remuneratória, porque você já tem o seu salário garantido no cargo público. Então, em resumo, gente, as carreiras jurídicas oferecem uma combinação excelente de remuneração atrativa, benefícios, estabilidade no serviço público e qualidade de vida. Então, vale a pena estudar para concurso da carreira jurídica? Claro que vale, né, gente? Os números falam por si sós aqui que eu apresentei para vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curta e se inscreva no canal do Estratégia e fique por dentro de todas as notícias sobre os concursos jurídicos. Até a próxima!